Você acredita que o tempo é uma linha? Que há um começo, um meio e um fim? A maioria acredita. Mas e se a primeira história nunca tivesse sido escrita? E se ela tivesse sido banida, silenciada? Porque o que aconteceu não era para vir à tona. A história verdadeira não começa em Gênesis capítulo 1. Ela começa antes da luz ser dita, antes da serpente rastejar, antes da primeira costela ser moldada. Havia nós, os vigilantes. Fomos criados por Deus para observar, acompanhar a criação, mas nunca interferir. Nós vimos o barro ganhar fôlego. Vimos o primeiro homem nomear as coisas. Vimos as mulheres mais belas, as filhas dos homens. E entre a ordem e a admiração, sentimos desejo. E nos perguntamos: e se descêssemos até lá para ver mais de perto? E se pudéssemos tocá-las? E se elas também pudessem nos ver? E então, fizemos um pacto. Não contra Deus, mas contra a missão que nos foi dada. Não fomos expulsos. Nós escolhemos descer e descemos. Não como estrelas cadentes, mas como promessas corrompidas. Vimos as filhas dos homens de perto. As observamos. E como eram belas. As mais lindas mulheres. Não pudemos nos conter. E as tomamos para nós. E assim nasceram as aberrações. Nem anjo, nem homem. Nem do céu, nem da terra. Mas criaturas entre dois mundos. Nossos filhos carregaram a maldição de nós dois. Se tornaram gigantes violentos, indomáveis, chamados de Nefilins. Eles destruíram tudo. Comeram o que não era feito para ser comido. Tomaram o que não lhes era dado. Eram pragas sobre a terra. Eles causaram o colapso da ordem, rasgaram os limites do permitido, e onde havia criação, agora havia desolação. Eles não apenas caminharam entre os homens, eles os dominaram. Aos homens, ensinamos a forjar espadas. Outros dos nossos ensinaram a arte da guerra, o domínio dos metais, a feitiçaria, o uso dos encantamentos. Outros revelaram segredos das estrelas, dos ciclos da lua, das plantas, sabedorias celestes jogadas aos pés da humanidade antes do tempo. E quanto mais ensinávamos, mais eles se afastavam de Deus, mais se sentiam como deuses, criadores, donos do próprio destino. Mas aquilo que começa com orgulho termina em ruína. E então o céu reagiu. Deus, o Altíssimo, olhou do trono e viu que a terra estava corrompida. Sangue clamava desde o chão, porque o mundo que era bom foi contaminado, não por demônios, e sim por nós, que já fomos santos. Você com certeza já ouviu falar de Noé, o homem da arca, o justo entre os homens corrompidos. Mas o que talvez você nunca tenha ouvido é quem foi o verdadeiro culpado pelo dilúvio. Fomos nós e nossos filhos. Os Nefilim haviam tomado o mundo.
As montanhas tremiam sob seus passos. As mulheres morriam ao tentar gerar seus descendentes. E onde eles passavam, nada restava. Homens adoravam nossos filhos como deuses, sacrificavam suas filhas para que elas fossem tomadas por eles. E quando já não havia mais o que adorar, eles os temiam, escondiam-se como ratos nas cavernas. Nós criamos monstros e Deus se calou por um tempo, mas o silêncio dele não era esquecimento, era fúria contida. E então ele falou a Noé, disse que a terra seria lavada, purificada, não apenas pelos pecados dos homens, mas por aquilo que nós trouxemos ao mundo. O dilúvio não foi apenas um castigo, foi uma sentença de extermínio. As águas caíram dos céus, brotaram das profundezas, e em poucos dias, tudo o que andava sobre a terra pereceu. Nossos filhos foram destruídos. Os gritos deles ainda ecoam na eternidade. Rugidos de dor, de raiva e de medo. Porque mesmo eles, com toda a sua força, não podiam enfrentar a ira do Altíssimo. E nós assistimos. Impotentes, esquecidos, escondidos nas sombras do abismo. E o que sobrou da nossa rebelião ficou enterrado. Nós, os vigilantes caídos, fomos condenados. Não à morte, mas a algo pior que a morte. O esquecimento. Correntes invisíveis nos arrastaram para as profundezas. O abismo se abriu e ali fomos lançados. Alguns de nós ainda gritam, aprisionados sob as sombras da terra. Eu sou um vigilante. Caído, sim, mas ainda consciente de todo o mal que causei. Ainda observando. Esperando o meu julgamento final. E quando o tempo certo chegar, quando as estrelas se moverem, quando os portais forem abertos novamente, terei meu castigo. Mas agora você entende que o pecado não começou com Eva. Começou quando o céu foi traído por nós. Você pensa que isso tudo acabou? Não. O ciclo se reinicia. O que foi, será novamente. Lembra-se do que foi dito? Como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem.